Olá, alunos! Então, hoje teremos aula de matemática. Vocês irão pegar esse livrinho aqui, ó. Buriti mais Matemática, 5º ano. E o assunto da aula de hoje de matemática vai ser o fechamento da unidade, né? O fechamento dos estudos dessa unidade que nós vimos nessas semanas anteriores. Então, vocês irão abrir na página 38, estudaremos a página 38 e 39. E no comecinho da página vai estar escrito assim, ó, para terminar. Então, são questões de fechamento de conteúdo, tá? Então, vamos lá. 1. Responda as questões, representando os números somente com algarismos. Então, seria somente com algarismo, não seria a escrita da palavra do numeral, somente com o algarismo. Então, aqui, letra A. 25 dezenas de pessoas são quantas pessoas? Então, no caso, nessa situação, a dezena vale quanto? Uma dezena vale 10 unidades. Então, eu tenho 25. Quantas pessoas seria? B. 14 centenas de aves. São quantas aves? A centena, relembrando, vale 100 unidades. Então, eu tenho 14. C. 40 dezenas de milhar de árvores. São quantas árvores? Então, a dezena de milhar, nesse caso, ela vale 10 mil. Então, 40 dezenas de milhar vale quantas árvores? 4. 1 bilhão de estrelas. São quantas estrelas? No caso aqui, 4 bilhões, né? Seria. Então, quantas estrelas são? Vocês vão voltar um pouquinho no conteúdo do livro e vão ver o numeral lá, a explicação que a professora já fez sobre esse conteúdo. Próximo exercício. 2. Determine com o algarismo por extenso. Então, por extenso, aqui eu tenho que colocar o nome do numeral. O valor do algarismo 3 em cada número. Então, em cada número, o algarismo 3 tem um valor. Então, vocês irão colocar o nome do algarismo 3 em cada valor. Então, por exemplo, eu tenho 3, 30, o 300, 3000 e assim vai, né? Então, vocês irão colocar o nome do algarismo em cada caso do valor 3. Então, a letrinha A, 6.931. Então, quanto vale o 30? Quanto vale, né, o 3 nesse número, né? Então, vocês irão colocar, escrever. 3. Ordene os números de vagões do menor para o maior. Então, vocês irão escrever do menor número para o maior número. Então, eu tenho aqui o número 856.003, 256.350, 990.009, 856.023, 256.200, 500 e 759.000. Então, vocês irão colocar em ordem crescente, do menor para o maior. 4. Pedro pensou em um número que... Então, vamos ver as perguntas, né? O pensamento de Pedro aqui. A gente analisar. Colocar o xizinho na respostinha correta. Está entre 374.000 e 380.000. O número está entre esses dois aqui, né? Tem o 1 como o último algarismo. Então, nesse caso, tem o 1 aqui no último algarismo. Então, eu posso riscar a letra B e pode ser ou A, C ou D.
Na reta numérica, está mais próximo do número 374 mil do que 380 mil. Então, quem está mais próximo de 374 mil? Então, vocês vão fazer o xizinho aí nas respostinhas, né? Na resposta do numeral. Qual é o número que Pedro pensou? Só fazer o xizinho. 4. Observe a tabela e calcule mentalmente o que se pede. Telespectadores que assistiram ao programa Cante Bem. Então, aqui eu tenho os anos, né, que aconteceu esse programa. E tem o número de pessoas que assistiram, os telespectadores, né? Em 2016, foram 55.845. 2017, 87.125. 2018, 56.890. Qual é o número aproximado de pessoas que assistirão o programa Cante Bem nesse período de 3 anos? Então, no caso, seria como que eu vou, nesses 3 anos, quantas pessoas assistiram esse programa? Então, vocês vão ter que fazer uma continha. Podem fazer a continha aqui no livro mesmo, tá? 6. O número de senha do diário de Tainá tem 6 dígitos. Quer dizer que ele tem 6 algarismos sequenciados que não se repetem. O primeiro dígito é 3. Determine o número de senha, o número dessa senha. Então, vocês irão pensar, vocês já fizeram atividade relacionada, a professora já explicou para vocês. Então, é só vocês seguirem. Tem 6 dígitos que não se repetem, não pode repetir. E o primeiro dígito é 3. E o restante, vocês irão pensar quais seriam as possibilidades da senha do diário de Tainá. 7. Arredonde para centena de milhar mais próxima de cada número. Então, nesse caso aqui, o arredondamento, a professora vai explicar de maneira geral. Nós estudaremos esse conteúdo também, mas a professora vai explicar de maneira geral como que é para vocês responderem essa questão. Então, no caso aqui, letra A, eu tenho 216.314. A centena de milhar seria nessa ordem aqui, ó, na primeira ordem do número. Então, qual que é a centena de milhar que eu tenho aqui, ó? Tenho a centena de milhar 200 mil nessa letra A aqui, né? Então, o número é 216.314. Então, a centena de milhar mais próxima, nesse caso aqui, que ele é menor, quando o arredondamento ele funciona assim. O número maior, no caso, o meio, a metade desse número, por exemplo, se fosse aqui 256 mil, então ficaria mais próximo do número 300 mil. Ultrapassou a metade desse número. No caso, ele está antes de 250 mil, então nós vamos colocá-lo na dezena anterior, mais próxima. Centena anterior, mais próxima. Então, nesse caso, vai ficar valendo o arredondamento de 200 mil. Nessa letra B aqui vai ter 98.651. Então, ele está mais próximo, a centena de milhar está mais próxima do número 100 mil nessa situação, porque o 98 é mais próximo do 100 mil do que do 90 mil. Letra C, 486.018. Então, nesse caso,
ultrapassou, né? Ele foi além de 450. Então, ele está mais próximo do 500 mil. Certo? D. 359.123. Então, nesse caso, eu posso colocar que ele está mais próximo, ele ultrapassou aqui o meio desse número, que seria 350. Ele ultrapassou 9 mil, né? Mais de 9 mil. Então, ele está mais próximo do 400 mil. Letra C. 142.321. Nesse caso, ele não ultrapassou os 150 mil, que seria o meio, né? Da centena de milhar aqui. Então, ele está mais próximo dos 100 mil. F. 875.952. Nesse caso, ele já ultrapassou os 850 mil. Então, ele está mais próximo dos 900 mil do que dos 800 mil. Ah, esse exercício é um pouquinho mais complicadinho, mas depois que vocês aprendem a regrinha, é tranquilo, tá? Então, até a próxima aula.